A voz mais destacada da pressão estrangeira em reação às queimadas e à devastação na Amazônia, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse ontem que o problema é uma crise internacional e que será discutido pelo G7. O grupo das nações mais ricas do mundo se reúne a partir de amanhã em Biarritz, no sudoeste francês. Vamos lá, Vini. Qual foi a reação do Bolsonaro e do governo a essa declaração do Macron? Vamos começar por ela. Pois é, a história toda se deu aí por mensagens pelo Twitter, né, Edgar? A gente já tá vendo aí o tweet do presidente francês Emmanuel Macron, que escreveu algo com uma foto ali, que a gente até vai falar daqui a pouco sobre essa foto, porque não é uma foto atual. Mas o que diz o Macron neste tweet? Nossa casa queima, literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso planeta, que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional. O mais longo, porque é o seguinte, vamos falar de pós-verdade, né? Pós-verdade é aquele conceito de comunicação, da comunicação contemporânea, que exprime a ideia de que na transmissão de uma mensagem, a realidade dos fatos, ela importa menos do que o seu apelo emocional. Portanto, segundo a pós-verdade, a opinião pública, ela vai se moldar mais pela emoção do que pela razão. Sentimentos e sensações importam mais do que números e dados. Portanto, aqui nós estamos diante de um terreno fértil para a construção de narrativas falaciosas, especialmente por repetição e especialmente usando como instrumento de disseminação, de reverberação social, o comportamento de manada e a sua tendência natural à histeria e ao pânico. Tudo isso é potencializado pelas redes sociais, como a gente viu no caso de uma foto equivocada, uma foto aí completamente intempestiva do presidente sendo reverberada, inclusive, por pessoas públicas. A questão amazônica ela é um caso emblemático do uso da pós-verdade na manipulação da opinião pública. Eu, pessoalmente, me recuso a atuar aí como uma caixa de ressonância para essa narrativa que quer destruir a reputação do Brasil. Por isso eu separei aqui 10 fatos elementares para baixar um pouco o tom da polêmica. Primeira coisa, a Amazônia ela não era virgem até 2019. Desmatamento e queimadas elas fazem parte da história recente da região. O Brasil preservou e preserva muito mais da sua vegetação nativa do que as outras economias desenvolvidas no mundo. Os dados são claros. Aqui nós temos 2/3 da vegetação nativa preservada, 66%. A União Europeia só 25%, a China 17% e os Estados Unidos 14%. Terceiro ponto, a legislação brasileira, com seu novo Código Florestal, ela tem viés progressista e ambientalista. Foi aprovada num governo de esquerda e teve como arquiteto, como principal arquiteto, um político filiado ao Partido Comunista do Brasil. Quarto ponto, o agronegócio brasileiro de alto impacto, aquele para exportação, certo? Ele se caracteriza pelo quê? Pela tecnologia, pela produtividade, pela sustentabilidade. Para ilustrar um pouco o que o Zé Maria já trouxe para a gente, em 10 anos, as áreas de pastagem diminuíram 20%, só que a produção de carne cresceu 120%. Na produção de grãos e óleos vegetais, em 3 décadas, o ganho de produtividade foi de 2,5 vezes. Certo? Quinto ponto, a queimada como método de limpeza de terreno, como bem observou o Zé Maria Trindade, é um comportamento arcaico de pequenos produtores e de fraudadores também, de grileiros, de movimentos ilegais de ocupação de terra. Sexto ponto, queimadas naturais, elas são mais comuns nessa época do ano. Sétimo ponto, as condições climáticas, que são circunstâncias de força maior, são o principal fator para potencializar a queimada. Então, assim... E ainda, esse é um 8º ponto, ainda que essas queimadas elas fossem antropogênicas, ou seja, geradas a partir da ação humana, certamente elas não são coordenadas, elas não são nem estimuladas por políticas públicas do governo federal, não tem nada a ver. Nono ponto, também é razoavelmente impossível num país deficitário, que não garante segurança das suas fronteiras, que não garante segurança à vida dos seus próprios cidadãos, é impossível monitorar e punir todos aqueles que agridem o meio ambiente, embora esse seja o objetivo, esse seja o ideal. E aí tem um ponto que é engraçado, é uma pauta de ontem, mas quanto às partículas em suspensão, né, viajando por correntes aéreas, 27 milhões de toneladas por ano viajam do deserto do Saara, atravessam o Oceano Atlântico e caem na Amazônia. Inclusive, é um fertilizante. Portanto, a fuligem que cobriu São Paulo, embora ela não fosse amazônica, ela poderia muito bem ser. E isso altera a nossa percepção emocional
do fato, a percepção emocional em relação ao desmatamento, mas isso não pode alterar a realidade, a análise objetiva dos dados que são aí colocados. O Jorge Pontual, ontem na Globo News, ele relatou o clima de histeria promovido pela grande mídia americana e europeia sobre o tema. E é importante a gente lembrar, o viés dessa mídia progressista é internacionalista. Portanto, eles relativizam a soberania dos países e querem mais poder para organismos internacionais, como a ONU, a União Europeia, o G7 e por aí vai. Então aqui está um outro elemento perigosíssimo nesse caldeirão de narrativa, que é o interesse das grandes potências econômicas em frear o desenvolvimento de nações emergentes, como é o caso do Brasil, praticando o quê? Protecionismo disfarçado. Eles usam a narrativa ambientalista de forma hipócrita, de forma cínica, para criar barreiras às exportações brasileiras de produtos agrícolas e de proteína animal, sem falar da parte de minérios. Eles não conseguem competir com a nossa carne, com o nosso leite, com os nossos grãos, e por isso eles usam supostos crimes ambientais para restringir o nosso comércio internacional. Usam o discurso de preservação ambiental para sequestrar a Amazônia do Brasil e colocá-la sob tutela internacional, para que o Brasil nunca utilize o seu potencial econômico e geopolítico de forma sustentável. Então, é como já preconizou o Enéas Carneiro, o interesse das grandes potências, ele não está nas árvores da Amazônia. Se essa fosse a questão, bastaria que a Europa reflorestasse todo o seu território. O interesse das grandes potências está no subsolo. Ouvintes, pesquisem sobre as suspeitas de crime ambiental praticadas pela Hydro e seus rejeitos de minério em nascentes do Amazonas. A maior acionista da Hydro, vejam só, é o governo da Noruega. E não sejamos ingênuos, nações não têm amigos, nações têm interesses. França, Noruega, Alemanha, não são nossos amiguinhos, são nossos pares, às vezes aliados, às vezes competidores. E falando em cinismo europeu, para fechar, eu relembro ao ouvinte uma frase capciosa do presidente Macron no começo do ano, abre aspas, o nacionalismo é o exato oposto do patriotismo. E essa confusão conceitual é proposital. Ele quer que você se sinta patriota abrindo mão da soberania do seu país, abrindo mão das suas riquezas naturais, da sua autonomia econômica. Portanto, a situação que a gente tem é clara. Você tem a mídia internacionalista aliada às grandes potências construindo toda uma narrativa contra o Brasil, a ponto do presidente francês incorrer em fake news. E caberia a quem? Ao jornalismo brasileiro não se prostrar de joelhos para os gringos, né? Não se comportar como um bando de entreguista. Mas o ódio ao presidente, ele é tão grande que a mídia nacional, para enfraquecer o governo, contribui para o estabelecimento dessa narrativa, denunciando um falso terrorismo ambiental. Ou seja, para a gente atingir um governo de 4 anos, nós estamos correndo o risco de perder um patrimônio natural que é nosso há 400 anos. Isso é má fé e burrice.